Agora nós vamos analisar um caso clínico de um rapaz aí com 24 anos. No final, nós vamos chegar na famosa TPSV, ou taquicardia supraventricular paroxística. Mas antes de chegar na nossa TPSV, nós vamos encontrar esse paciente chegando ali no pronto-socorro para você e ele vai começar a relatar, vamos dizer que é um paciente masculino ali de 24 anos, estudante de artes, letras ou engenharia, não sei. Ele chega no pronto-socorro e a queixa principal dele, ou as queixas principais dele são: eu estou com o coração tremendo, então está ocorrendo muitas palpitações. Há quanto tempo? Ele vai dizer assim, há 5 minutos. E ele também vai relatar para você que ele está com uma sensação de morte iminente. Eu tenho certeza que você sabe a diferença de iminente vezes eminente, né? Mas eu vou falar mesmo assim, porque também é uma forma para que eu revise alguns termos, né? Eminência vai se referir a qualidade de uma pessoa icônica, ilustre, né? Vossa Eminência, o eminente professor. E iminente, por exemplo, o ri aqui é um risco iminente, certo? Ou seja, está prestes a acontecer. É imediato, é urgente. Então, o que acontece? Esse paciente chega para você, está falando assim: eu estou com uma sensação de morte iminente. Então, eu estou com a sensação de que eu vou morrer daqui a pouco. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele apresenta também uma sudorese profusa. Claro que o paciente não vai falar isso, mas eu acho didático pensar. Ele chegar e dizer assim: estou com uma sudorese profusa. E aí você pensa, o que é uma sudorese profusa? Você precisa saber, senão você não vai entender o paciente. Mais ou menos assim é o meu raciocínio para lembrar dessas coisas. Então, sudorese profusa é suor excessivo, né? Há quem chame de hiperidrose, transpiração, né, que vai além do necessário para a regulação da temperatura corporal. Então é isso que está acontecendo aqui nesse momento. E ele também sente ali um formigamento nas mãos. Então esse paciente, ele chega no pronto-socorro com esses sintomas agudos, então ele é prioridade, certo? É necessário atender ele da melhor maneira possível, alta prioridade, para que já ocorra, né, procedimentos com o intuito de atenuar os sintomas, normalizar esse paciente. Mesmo jovem e sem comorbidades aparentes, ele vai ser colocado ali na sala de emergência. Então, pensando ali no contexto da clínica inicial, lá no pronto-socorro, né, você não vai fazer a história completa do paciente. O foco ali é priorizar o essencial para estabilizar esse paciente. É simples, é óbvio, mas é importante dizer. Você vai procurar, na medida do possível, entender os antecedentes familiares, tá bom? Se, por exemplo, possui um pai hipertenso, se tem história de mortes súbitas ou algumas outras relevantes relacionadas a esses sintomas que ele está sentindo. Sobre hábitos e comorbidades também são muito importantes, né? Hábitos, por exemplo, eu posso perguntar para esse paciente jovem, ele vai negar que é tabagista, ou ele pode dizer que ele bebe álcool apenas socialmente, né? Um etilismo social, utiliza alguns medicamentos regulares, sem pneumonias crônicas ou outras condições crônicas, certo? E aí você vai analisando esse paciente. Quais são as perguntas essenciais? Então nós vamos dividir as perguntas essenciais em 3 perguntas aqui, ó. Number 1. Você vai chegar para esse paciente e vai perguntar assim para ele: você tem alguma doença de base?
Eu vou colocar só base aqui. Tem alguma doença de base? Você utiliza algum medicamento? Então essas perguntas aqui são essenciais para entender o que desencadeou essa palpitação, essa taquicardia no paciente, essa sensação de morte. Será que é um efeito piramidal do medicamento? Talvez não, né? Alguma doença de base que facilitou o agravamento da situação e o indivíduo evoluiu para esses sintomas? E outra coisa, está utilizando alguma substância? Good question, né? Por que good question? Porque esse paciente pode ter usado aí uma cocaína, uma anfetamina, sei lá, alguma substância que pode acabar não só evoluindo para os sintomas, mas pode afetar alguns beta-bloqueadores, certo? Então, por exemplo, claro que você deve tratar o paciente com o total respeito que ele merece, sem julgar, mas é importante perguntar e explicar para ele que se ele utiliza, por exemplo, uma cocaína, vai afetar escolhas de beta-bloqueadores, certo? Principalmente em usuários que utilizam usuários de cocaína. Então, é importante com muita sutileza tentar entender o caso ali desse paciente, né? O paciente ele vai negar doenças, nesse caso, negou doenças prévias, né? Medicamento ou substância, nesse caso. Mas é importante fazer essas 3 perguntas. No exame físico inicial, você pode ver que ele é bem magrinho, né? Aqui na representação. Qual a impressão geral que você teve do paciente ali? Consciente, né? Ele chegou sabendo o que estava acontecendo com ele. Orientado, respiração normal ou eupneico, sem cianose, sem sinais de choque. Sinais vitais, pressão arterial normal, frequência respiratória normal, frequência cardíaca elevada, né? Então, se a pressão arterial está normal, a frequência respiratória está normal, a frequência cardíaca está elevada, como nós já falamos, é uma taquicardia, né? que se desenvolveu nesse paciente, nesse rapaz. Você não observa edema, ausência de edema. Os sopros, as bulhas cardíacas estão normofonéticas, então o sopro cardíaco está ok, né? Sem sinais de doenças cardíacas estrutural, né? Como eu já falei, eupneico, sistema respiratório normal. Quando nós analisamos o sistema neurológico, você vai ter um déficit sensitivo transitório, um formigamento nas mãos, que foi resolvido, passou. E também, como são bulhas normofonéticas, o coração sem sinais de doença prévia ali, nós vamos entender que esse problema pode não ter, veja só, pode não ter evoluído de alguma querela relacionada aí à estrutura, à anatomia do coração, tá bom? Então nos leva a tentar entender que a etiologia dessa taquicardia não está necessariamente relacionada ao coração, tá? Mas quais são os pensamentos iniciais a fim de conseguirmos dar o diagnóstico para esse paciente jovem? Então, por exemplo, nós vamos fazer algumas hipóteses iniciais, certo? E diferenciais para entender o que ele tem e o que ele não pode ter. Por exemplo, taquicardia, frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, certo? Então, vou colocar isso aqui. A frequência cardíaca maior que 100
batimentos por minuto. Certo? Beleza. O que pode ser isso? Ansiedade. Rapaz, esse menino teve ansiedade, um pânico, que pode gerar essa sudorese profusa, um formigamento, né, que é o déficit transitório. Pode ter sido um infarto agudo do miocárdio? Bem, é improvável em jovens sem fatores de risco, né? A ausência, ele não tem aí dor torácica constante, né? Ausência de dor torácica constante. Então, pode não ser um infarto agudo do miocárdio. Pode ser um AVC com isquemia transitória, devido, por exemplo, ao formigamento nas mãos? Bem, com certeza, se for cerebral, né, nós vamos ter alguns outros sinais, certo? Uma isquemia cerebral transitória. Pode ser um desequilíbrio de eletrolíticos, anemia, pode causar taquicardia reflexa, né? Pode causar taquicardia reflexa, um desequilíbrio de eletrolíticos, né? Uma anemia. Uma infecção, uma sepse, também causa uma taquicardia reflexa, comum lá na pediatria, paciente com febre, tá bom? Uso de substâncias, com certeza, né? Cocaína, crack, anfetaminas. Hipertireoidismo pode causar crise tireotóxica, né? Com taquicardia reflexa, vamos dizer assim. E aí você tem algumas arritmias específicas, como a taquicardia sinusal, a taquicardia supraventricular paroxística, TPSV, que vai ser o nosso foco nesse caso, fibrilação atrial, flutter atrial, né, que é FLUTTER, flutter atrial, não lembro se pronuncia exatamente assim. E, enfim, estresse, cafeína, álcool, desidratação, privação de sono, excesso de atividade física. Então, tudo isso pode evoluir para uma taquicardia. Um ponto que nós devemos diferenciar é a arritmia, tá certo? A arritmia, bradiarritmia e taquiarritmia. Com certeza você deve saber o que é, mas a nível de repetição, para não esquecer o básico, né, o que é óbvio, eu vou citar aqui. Então, a arritmia é qualquer alteração do ritmo normal. Bradiarritmia, né, você tem uma frequência menor de 60 batimentos por minuto. Bradiarritmia. Taquiarritmia, você tem uma frequência maior que 100 batimentos por minuto. Um exemplo disso, da taquiarritmia, é a taquicardia sinusal. Beleza? E, repito, a arritmia é qualquer alteração do ritmo normal. Beleza? Exames complementares solicitados. Tem o hemograma, eletrólitos com função renal e glicemia, eletrocardiograma, certo? Que são exames complementares solicitados. Então, primeiro é o hemograma, que aí, por meio do hemograma, você consegue, eu vou testar, vou colocar aqui, ó, hemograma, você consegue descartar o quê? Você consegue descartar se trata de uma infecção, anemia ou leucocitose, o aumento aí dos leucócitos. Depois pode pedir aí os eletrólitos, função renal, glicemia, tá certo? Vou deixar aqui, ó. Coração do bichinho que tá tremendo. Então você pode pedir eletrólitos, certo? Função renal e glicemia. E aí você pode pedir também... Ah, tá. Por que você vai pedir eletrólise, função renal e glicemia? Essenciais para identificar a taquicardia, né? Um eletrocardiograma, tá? Esse
esse cursor aqui, ele tá... Deixa eu ver. Ah, tá funcionando. O eletrocardiograma, para que você vai pedir um eletrocardiograma? Você vai pedir aí para monitorar ali o paciente, o que está acontecendo, entender a frequência cardíaca, certo? Interpretar ali o que está ocorrendo com o paciente. Por isso você vai pedir o eletrocardiograma. Outras em eventuais, você pode pedir a função tireoidiana para o hipertireoidismo, para tentar descartar. O Holter 24 horas, HOLTER, para recorrências, né? Estudos, por exemplo, houve recorrência, você pede um Holter 24 horas. Um estudo eletrofisiológico para casos refratários. Então, esse aqui eu vou colocar. Eu vou colocar o Holter também, 24 horas, estudo eletrofisiológico. Então, por exemplo, vamos aqui para o eletrocardiograma, né? Essas daqui são as ondas normais, né, do coração. Então, vamos só interpretar uma eletro aqui. Aí a onda P, Q, R, S, T, complexo QRS. E, por exemplo, está aqui um eletrocardiograma, certo? Basicamente, uma das formas de você entender qual é a frequência cardíaca do paciente é contando esses quadrados aí, utilizando como o ponto de referência aqui o R. Aqui, ó, você tem um R aqui, tá vendo? R aqui, R aqui. Como assim? Então, por exemplo, o ponto R, que é o ponto de referência, está aqui. E aí você conta a quantidade de quadradinhos até o outro ponto. Então, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4. Quase que 4,5 aqui, né? Quadradinhos. A partir do momento que você conta ali os quadradinhos, você vai calcular como? Você vai colocar 1.500, que está aí, que você está vendo, dividido pela quantidade de quadradinhos. Simples assim. Tá certo? Então, dividido pela quantidade de quadradinhos. 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos. Não tem muito segredo, certo, com relação a isso. Então, não tem muito segredo. Então, olha só. Se você olhar aqui nesse quadrado grande, ó, você vai ver que aqui tem o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem essa estratégia aqui para você tentar entender como está mais ou menos ali a frequência cardíaca do seu paciente, né? Por exemplo, pegou dois quadrados grandes, vai ser 150, ou pegou três quadrados grandes e parou mais ou menos aqui, então vai estar entre 150 e 100, por exemplo, mais ou menos assim, ou melhor, tá aqui no meio, sei lá. Então, entre 150 e 100. Eu acredito que ficou estranho de entender, né? Mas o cálculo é esse. Você pega 1.500 dividido pela quantidade de quadrados, certo? Então, aqui, ó. 1.500 dividido pelo número de quadrados pequenos, que são esses que estão aqui dentro, ó. Eu contei esses daqui, mas dentro de cada um tem 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você multiplica por 5. Aí você vai contar os outros aqui, ó. Você vai ver que vai dar 23 quadrados pequenos aqui, ó. Daqui até aqui. E aí você vai e coloca o número desses quadrados pequenos aqui embaixo e faz o cálculo da frequência cardíaca. É muito simples.
A ideia desse negócio aqui é que dentro de um quadrado, se tem 5 quadradinhos pequenos, se eu pegar 1.500 e dividir por 5, vai dar 300, entendeu? A frequência cardíaca. Então a ideia é decorar. Um quadrado, 300. 2 quadrados, 150. 3 vai dar 100. Tal, vai dar 75. E assim você vai tentando facilitar o seu processo de interpretação do eletrocardiograma, utilizando essas técnicas aí. Alguns pontos importantes, né, é que nesses casos aí você está vendo um ritmo regular, o QRS normal, certo? Sem alargamento, ou melhor, fisiológico normal, ausência de... você consegue ver com muita facilidade. Agora, no caso desse paciente, especificamente, você vai ter aqui, ó, mais ou menos, na taquicardia supraventricular paroxística, uma querela, né? Uma querela que vai fazer com que você veja esse formato aí, tá certo? Então você tem, você vai perceber aí algumas características, eu vou dizer assim, patognomônicas da taquicardia supraventricular paroxística, com o intuito de dizer que são características próprias, né, dessa taquicardia. Então você tem, quais são as características? Início e término súbitos, paroxístico, isso significa o paroxístico, início e término súbitos. Frequência cardíaca ali de 150 a 250 batimentos por minuto, entre, né? 150 e 250, ritmo regular, olha o detalhe, QRS estreito. Você está olhando aí o QRS embaixo? Tá vendo? Você consegue ver aí embaixo o QRS. O QRS vai ser muito estreito na taquicardia supraventricular paroxística. Paroxística por quê? Porque tem início e término súbito. Pá, pum. Por ter um QRS estreito, ou seja, sem alargamentos, também sugere uma origem, olha, supraventricular. Ou seja, acima dos ventrículos. Então você tem aí você não tem uma alteração na despolarização ventricular, você não tem, mas você tem uma despolarização ali de origem supraventricular. Poxa, bem interessante isso aqui. Incidência. Olhando aqui a análise básica. 2 a 3 casos a cada 1.000 habitantes. Em tese é mais comum em mulheres, mas claro que você pode encontrar, você pode ver mais em homens, né? Não, dependendo da região que você está. Benigna, na maioria, né, dos casos, não causa instabilidade hemodinâmica em corações saudáveis. Pode ser recorrente e causa, claro, um desconforto, né? Olha os sintomas lá do nosso paciente quando ele chegou no pronto-socorro. E pode ser desencadeado aí durante exercícios ou estresse, né? Agora o risco, qual que é o problema? O risco são em corações doentes, aí pode levar a instabilidade. Aí dor torácica por redução de enchimento coronariano durante a diástole, certo? Mas existe aqui alguns pontos principais que deve ser mencionado sobre a taquicardia paroxística supraventricular, que eu fiz questão de colocar isso aqui, ó. Fisiopatologia, né? O mecanismo principal, nós vamos dizer que é reentrada nodal atrioventricular. Tá aí mais comum, mas vamos focar nisso aqui. Reentrada nodal atrioventricular. Eu anotei num papel aqui os pontos principais. E se eu fosse você, focaria na reentrada nodal atrioventricular, QRS estreito,
que indica, eu não coloquei aqui, QRS estreito, que indica uma despolarização ventricular normal, certo? Mas também indica que teve início supraventricular. Então eu focaria aqui, ó, na reentrada nodal atrioventricular, no QRS estreito, focaria no ritmo, no ritmo regular, tá bom? Focaria no ritmo regular e nas formas de tratamento. Então, basicamente, o mecanismo principal é a reentrada nodal atrioventricular, number one. Vias rápidas e lentas no nó atrioventricular, ativação simultânea cria ciclo de reentrada, tá? Não vou detalhar isso aqui, mas é bem interessante o processo ali de reentrada. Mas é muito conteúdo, então se você quiser pesquisar depois. Reentrada intranodal dentro do nó atrioventricular, certo? Você tem a reentrada, então, são detalhes isso aqui, né? Então você foca no reentrada nodal atrioventricular. Via acessória, com risco de fibrilação ventricular. É outro ponto aí que você pode estudar, tá certo? O que você foca aqui? QRS estreito, tá? Característico. A dor torácica, você só vai presenciá-la aí, no caso, numa situação em que o paciente não tem um coração saudável, que vai causar redução de enchimento coronariano na diástole devido à frequência cardíaca alta, né? E é pior em corações com placas ateroscleróticas. Então, a dor é um coração aí que não está saudável. E uma das formas de diferenciar de outras taquicardias, antes de falar do que é mais importante, que é o tratamento, bem, você tem a fibrilação atrial, que vai ter um ritmo irregular. Aqui você vai ter o quê? Ah, mas como assim vai ter um ritmo irregular? Olha só. Você consegue ver que é um ritmo bem regularzão? Fica igualzinho. Flutter atrial, F-L-U-T-T-R. Ritmo regular, mas ondas em dente em serra. Devia ter colocado essa imagem aqui. Depois você pode pesquisar, né? Beleza. Flutter, dente em serra. Taquicardia sinusal, ritmo regular, onda P visível causada por fatores reflexos. Então, anemia, sepse, né, infecção. Já foi falado isso, só repetindo, né? E o tratamento, agora é a parte mais importante, né? Dessas partes mais importantes, nós vamos lembrar aqui das manobras vagais. Claro que você vai procurar tratar a etiologia, né? Mas você vai lembrar das manobras vagais. Você vai lembrar aqui da adenosina. E você vai lembrar também, aqui você vai usar, você vai lembrar também aqui da ablação, tá certo? A cardioversão elétrica. Deixa eu deixar essa palavra aqui, ó. Cardioversão, não contar isso, elétrica, certo? Então, primeira coisa, o paciente chegou nessa situação lá, o que você vai fazer? Você vai fazer manobras vagais. Massagem do seio carotídeo, 10 a 20 segundos. Tá? Manobra de Valsalva. Não leva isso aqui em consideração, não, que isso aqui é polêmico. Manobra de Valsalva modificada, né? Que é soprar em seringa ou contraglote fechada. Você vai fazer um esforço. Vai soprar, né? Depois você pesquisa na internet um videozinho bem interessante, que vai ser uma manobra aí, modificada da Valsalva, né? Elevar membros inferiores enquanto faz a Valsalva.
E se essas manobras vagais, que é a sua tentativa número 1 de normalizar e estabilizar esse paciente, então você vai para uso de medicações. Aí você pode falar assim, uso de medicações? Uso de medicações. Adenosina, né? Então 6 miligramas, aí se não der certo você pode repetir com 2, com 12 miligramas, porém, se a adenosina não for suficiente, aí nós vamos ali utilizar beta-bloqueadores, verapamil, né? Aqui, ó. Você utiliza beta-bloqueadores, verapamil, vamos dizer que essa daqui é o número 3, né? Mais ou menos assim, ó, entre aspas. Você utiliza outras drogas. E caso você queira realizar aí um tratamento definitivo, você vai fazer um estudo eletrofisiológico para identificar a via acessória que está causando esse problema da taquicardia. E você, ao encontrar essa via, o meu lado estudo eletrofisiológico, que é um profissional que fez um cardiologista que fez uma especialidade em eletrofisiologia, ele vai identificar qual a via acessória que está causando a taquicardia paroxística supraventricular. E quando ele identificar, ele vai lá e vai fazer uma ablação, uma cardioversão elétrica. Ele vai queimar essa via, vai retirar essa via. E, em tese aí trata-se do tratamento definitivo.